Yo estoy muy alegre hoy, como decimos acá en Buenos Aires, estoy recontra alegre, porque hoy es un domingo, un fin de semana especial. Tenemos un grupo de amigos que vinieron de Brasil, de Uruguay, hicieron la gauchada, como decimos. ¿Sabes que un gran peligro para cualquier cristiano es intentar caminar solo? ¿Verdad? Y viste que a veces hay cristianos muy espirituales que solo Jesús y yo, aleluya. Y nunca dan espacio a que nadie le corrija, nadie camine junto. Y eso es un peligro. La Biblia es llena de tapa a tapa. Vemos Moisés y Josué, Pablo y Barnabé, Elías y Eliseo. Y ahí va, hay un montón, ¿verdad? Entonces es una protección a nuestra vida. Y sabía que yo me considero un tipo muy, ¿cómo se dice? Sortudo. Con suerte. ¿Sortudo? Con mucha suerte. No solo por haber conocido a Jesús y tener a Ana como mi esposa, pero yo por muchos años caminé con muchos hombres de Dios y el primer que tuvo que caminar conmigo y seguro fue lo que tuve que tener más paciencia fue Dudu. Porque cuando yo recién había vuelto a la iglesia, empecé a caminar con Dudu y Dudu empezó a acompañarme y a ayudarme. Después empecé a caminar junto al pastor Luis, que era allá de Curitiba, después se fue a Uruguay, empezaron la iglesia allá. Después fui a caminar con mi suegro. Viste que hasta con los suegros Dios te pone a caminar, ¿no? Con el suegro, no con la suegra, ¿eh? Con el suegro. Y caminé con Pastor Fred también por muchos años. Y acá en Buenos Aires tenemos otro pastor que muchos de ustedes ya conocieron, incluso están allá en Avellaneda con él. Es hincha de Boca, pero bueno, ni todos son perfectos, ¿no? Pero es muy buena gente, muy buena onda y también es un padre a nosotros acá. Pero en esta mañana va a compartir la palabra con ustedes mi amigo Dudu. Le pido que venga. En realidad yo les quería contar un poquito acerca de Dudu. Dudu es médico, es pastor allá en Brasil, en la iglesia de Joinville, que es una ciudad en el sur de Brasil. Una pareja de yanquis vinieron de Estados Unidos y empezaron una iglesia allá en Joinville ya hace 10 años ya, ¿o no? 11 años ya. Y Dudu desde 2006 se fue para allá, salió de Curitiba y fue a Joinville. Y allá está cuidando de los jóvenes y todo, y pastoreando en la iglesia. Seguramente ustedes van a conocer muy pronto Pastor Skip y Pastora Debbie también. Son una pareja muy buena gente, muy amables. Y nada, hoy Dudu va a compartir con ustedes una palabra. Y sabes que el ejemplo de vida cristiana, yo siempre digo a la gente acá, cualquiera se puede hablar de Dios. ¿Viste? Hoy vos prendés la tele, hay de todo, ¿no? Vos prendés la tele, hay gente que predica, que habla de Dios, sí, soy. Y yo siempre digo, pero mira la vida de la persona. La persona estudia, trabaja. ¿Cómo es el matrimonio? ¿Cómo es la relación con los hijos? Y Dudu, por suerte, yo tuve el placer de conocer a Dudu y caminar con él por muchos años. Y yo pude ver cómo es ser un cristiano mirando a la vida de él. Yo le voy a contar solo una situación. Hacemos así. Toda vez que Dudu venga, yo le voy a contar una situación así. Van a conociendo a Dudu poco a poco, ¿no? Yo me acuerdo que cuando recién había vuelto a la iglesia, un día Dudu me llevaba en auto por todo lado, para jugar a la pelota, para ir a la iglesia, para comer y todo. Y un día nos estábamos yendo a la iglesia y por ahí llegamos a un boca calle, a un cruce ahí de calles, y Dudu estaba manejando y la preferencia era nuestra. Y un chabón muy desubicado se cruzó, se mandó cualquiera y casi nos chocamos. ¿Viste? El auto hizo como... y frenamos ahí justo. Y yo te lo juro que estaba ahí, Dudu estaba manejando, yo estaba acá. Y mi viejo hombre, ¿no? Como ya estaba saltando adentro mío, como bueno, voy a matar a este tipo. Yo estaba enojado, me recalienté. Dudu abrió la ventana y yo ya estaba como preparado para insultar al tipo, como hasta toda la generación que iba a venir de él, ¿no? Yo estaba como recaliente. Dudu abrió la ventana con una sonrisa, miró al chabón y le preguntó, ¿todo tranqui? Yo dije, ¿estás bien? Y yo me quedé callado como con vergüenza ahí. Y el tipo con vergüenza, porque él se había mandado mal, la preferencia era nuestra, dijo, no, tranquilo. Bueno, Dios te bendiga. Con la sonrisa, Dios te bendiga. Y cerró la ventana, me miró y dijo, che, zafamos, fue por muy poco. Che, qué vergüenza. Yo ya estaba como, le vamos a matar al tipo. Y bueno, estas actitudes nos enseñan más que cualquier cosa, ¿no? Y bueno, la Biblia dice que debemos honrar a aquello que... la Biblia dice, no sé decir en español eso, pero honra a quien honra, ¿no? Y debemos honrar nuestras autoridades espirituales y todo. Y Dudu, la verdad, que más allá de
ser nuestro padre espiritual también hasta el día de hoy, uno de los que tenemos. Es un amigo y queremos honrar a Dudu, agradecerles. Ellos nos dieron una impresora para la iglesia, nos dieron ofrendas. Traje 40 jóvenes de Brasil, o sea, no, de verdad no tenemos ni siquiera palabras para agradecerles, pero queremos dar un regalito a ustedes. Y sí, hay que poner, ¿eh? Hay que poner. Muy bien. Y una para Ali también. ¿Dónde está? Está afuera, bueno. Está con los chicos. Bueno, y hay 2 remeras más de Argentina para el pastor Skip y Debbie, para que se vayan acostumbrándose, ¿no? A amar este país que es muy especial a los ojos de Dios. ¿Cuántos acá fueron bendecidos por la visita de ellos? ¿Sí? Amén. Yo también. Bueno, entonces vamos a hacer lo que nosotros podemos darles de mejor. Me gustaría orar por ellos, que Dios pueda bendecir el ministerio de ellos allá en Brasil, que Dios pueda bendecir la familia, todo lo que están haciendo allá. Así que extended tus manos acá, así conmigo, la mejor oración que vos tengas. Jesús, cómo te somos gratos, Dios, por la vida de Dudu, por la vida de Eliane, por la vida de Skip y Debbie, Dios. Gracias, Dios. Gracias por estas relaciones que tenemos. Gracias por todo el corazón y disposición que ellos tienen de ayudarnos, Dios. Te damos gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo allá en Brasil, en el sur de Brasil. Te pedimos que tu espíritu pueda venir, Dios, de una forma sobrenatural, especial, que tu espíritu pueda hacer algo que solo vos tenés el poder de hacer allá en Joinville, que le dé a ellos, Dios, cada vez más capacidades, Dios, sobrenaturales, Dios, de conectarse al corazón de los jóvenes de aquella ciudad, de los ancianos, de toda una generación que está allá, que está perdida y ni siquiera conoce a vos. Que tu espíritu pueda manifestarse, Dios, allá en la iglesia de las naciones, que de hecho, más allá del nombre de la iglesia, ellos puedan ser, y ya están siendo la iglesia de las naciones, que puedan a crecer, a enviar gente, a esparcir tu amor y tu poder en aquella ciudad, Dios. En el nombre de Jesús, te damos, Dios, realmente gracias por toda la amistad y ayuda que ellos nos han ofrecido en estos días, y que ellos puedan recibir abundantemente más, Dios, que pueda venir sobre ellos, Dios, toda la ayuda que ellos necesitan, toda la bendición que está en tu corazón ya preparado para aquella ciudad y para aquella iglesia, Dios. En el nombre de Jesús decimos que vos sos el Señor de la vida de ellos, vos sos el Señor de Joinville, vos sos el Señor de aquella iglesia, Dios. Por eso te pedimos que puedas esparcir cada vez más tu infinito amor y misericordia en aquella ciudad. Bendice la familia, la vida de cada uno de ellos, que de hecho tu mano esté sobre cada uno, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero invitar a mi amigo, el uruguayo más brazuca que conozco, que Faco pase, va a traducir. Amém? Quantos estão animados por estar aqui nessa manhã? Amén. ¿Cuántos están animados por estar acá en esta mañana? Faz barulho se você está animado. Hace un ruido ahí. Amém? Amén. Então, desde que nós chegamos até aqui, primeiro eu quero agradecer o Faco, né? Primero quiero agradecer. Vamos dar uma salva de palmas pro Faco, gente. É um homem de Deus, né? E o fato de ele estar aqui com a gente é porque Deus tem um propósito para a vida dele maior do que qualquer um pode imaginar. Amém? Está me elogiando, no importa. Amém. Desde que a gente chegou nesse lugar, né, cada vez que chegou mais perto desse momento, Cada vez que nosotros empezamos a llegar cada vez más cerca de acá, cada vez que este momento se acercaba más, nós cantamos isso, nosotros cantábamos esto, nós oramos isso nosotros oramos por esto nesta manhã, en esta mañana, e agora eu vou ler isso. y ahora nosotros vamos a leer esto. E eu quero dar esse versículo como rema, como uma palavra de Deus para Rodolfo, Ana e essa igreja. Entonces yo quiero darles esta palabra como una palabra rema, como una palabra para Rodolfo, para Ana, E por isso eu vou ler em espanhol. y por eso voy a leer en español. El espírito y la novia ¿Novia? dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Eu sinto que esse versículo, essa palavra, Yo siento que este versículo, esta palabra, quando diz o espírito e a noiva, cuando dice el espíritu y la novia está sendo formada aqui nessa cidade. está siendo formada aquí en esta ciudad. E o espírito
Y el Espíritu faz parte desse processo. hace parte de ese proceso. E nessa manhã eu quero falar sobre se encher, se transbordar do Espírito Santo. En esta mañana yo quiero hablar de que ustedes se puedan llenar, de que se puedan ser transformados por el Espíritu Porque Santo. esse casamento entre o Espírito e a noiva Porque ese casamiento entre el Espíritu y la novia sai uma vontade, uma emoção e uma mente. salen unas ganas, una emoción y Uma una mentalidad que diz vem. que dice vení. Em português a palavra é vem. En portugués la palabra es ven. Aqui na Bíblia em espanhol, na nova versão internacional, diz ven. Aquí en la nueva versión internacional de la Biblia dice ven. E hoje nós vamos falar sobre isso. Né? Vem. Y hoy nosotros vamos a hablar sobre eso. Ven. Então, você pode treinar nessa manhã, diga assim, põe a mão para cima e traz pro seu coração e fala assim, vem. No entendió, ¿no? E eu creio que Deus quer encher essa casa de pessoas. Yo creo que Dios quiere llenar esta casa de personas. E que se Deus trouxe o melhor que ele tinha lá do Brasil, Rodolfo e Ana, Si Dios trajo lo mejor que tenía allá en Brasil, Rodolfo y Ana, que nós cremos e sabemos que é um presente de Deus para essa nação, que nosotros sabemos y creemos que es un regalo de Dios para esta nación, então Deus vai fazer muitas coisas nesse lugar. entonces Dios va a hacer muchas cosas en este lugar. Poder que transforma, Poder que transforma, que transformou a vida deles, que transformó la vida de ellos, vai transformar a igreja va a transformar esta iglesia e vai transformar toda essa nação. y va a transformar toda esta nación. Porque o Espírito Santo transforma você Porque el Espíritu Santo te transforma e pode transformar as pessoas ao seu redor y puede transformar a las personas que están cerca tuyo através de você. a través de ti. E eu lembro que quando eu me converti, Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, a pessoa falou de Jesus para mim, una persona habló de Jesús para mí, eu chorei, yo lloré, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus daquela forma. yo nunca había escuchado hablar de Jesús de esa manera. Ela falou, põe a mão na Bíblia, entrega a sua vida para Jesus. Él dijo, pon la mano en la Biblia y entrega tu vida a Jesús. E eu fiz isso. Y yo hice eso. E depois falaram assim, eu vou te levar num lugar onde é muito legal. Entonces me dijo, yo te voy a llevar a un lugar donde está muy bueno. E quando eu cheguei lá, Y cuando yo llegué ahí, era uma igreja. era una iglesia. E tinha muitas pessoas loucas. Y tenía muchas personas que estaban mal de la mente. Tinha guitarra. Tenía guitarra. Eu nunca pensei que uma igreja ia ter uma guitarra. Yo nunca imaginé que en una iglesia iba a haber una guitarra. E as pessoas me abraçavam. Y las personas me abrazaban. E eu fiquei pensando, e naquele dia eu lembro o meu pensamento, eu orei a Deus a seguinte oração. Y yo me acuerdo que en ese día lloré a Dios la siguiente oración. Obrigado, Deus, Gracias, Dios. que todo mundo já nasceu convertido. Porque todo el mundo ya nació E eu convertido. fui o único que cheguei agora aqui. Yo fui el único que llegó tarde acá. O Senhor conseguiu me resgatar e me trazer aqui. Que tú conseguiste rescatarme y traerme aquí. Eu pensei que só eu tinha me convertido. Yo pensé que solamente yo me había Eu pensei que convertido. todo mundo nasceu crente. Yo pensé que todo el mundo había nacido creyente. E eu lembro que quando eu estava no grupinho novo, Y yo me acuerdo cuando estaba ahí en el grupito lá nuevo, na igreja, allá en la iglesia, e eu começava a contar uma piada, y yo comenzaba a contar un chiste. as pessoas ficavam em silêncio. Las personas se quedaban calladas así. Porque eu falava palavras que não convinham. Porque yo decía palabras que no eran para decir en una iglesia. Palavras que eram palavrões. Malas palabras mismo. E as pessoas tiveram muita paciência comigo. Y las personas tuvieron mucha paciencia conmigo. Mas eu entendi Pero yo entendí que Deus me trouxe ali para ser transformado. que Dios me llevó ahí para ser transformado. E eu lembro que depois que eu conhecia Jesus, Y yo me acuerdo que después de que conocí a vou Jesús, contar 3 momentos. yo voy a contarle 3 momentos. A primeira foi que eu fui num acampamento de universitários. La primera, facu. la primera es que yo fui en un campamento de la facultad de universitarios. E uma noite nós fomos dormir. Y una noche nosotros fuimos a dormir. E aquela noite Deus se mostrou para mim de uma maneira sobrenatural. Y en esa noche Dios se mostró para mí de una manera muy sobrenatural. Tava todo mundo dormindo. Estaba todo el mundo durmiendo. Não era beliche, era triliche. No era... Não era duas. no era una cucheta, era que tenía otra. Eso Tinha es. muita gente em um quarto só. Tenía mucha gente solo en un cuarto. E eu comecei a gritar. Y yo comencé a gritar. Aleluia! ¡Aleluya! Chucadaramanagarabaraga. Eso que él dijo. E eu tava vendo uma luz muito forte. Y yo estaba viendo una luz muy fuerte. A presença de Deus estava muito massa. La muito presencia boa. de Dios estaba muy buena en ese lugar. E de repente as pessoas me acordaram. Y de repente las personas me despertaron.
cala a boca, cállate la boca, eu quero dormir. yo quiero dormir. Mas foi uma experiência que eu tive com Deus. Pero fue una experiencia que yo tuve con Dios. E depois daquele momento, Y después de aquel momento, eu comecei a entender que Ele tinha uma vontade para minha vida. yo pude comprender que Dios tenía una voluntad para mi vida. Outra vez, quando eu conhecia Jesus, Otra vez cuando yo conocí a Jesús, eu tinha amigos da faculdade. yo tenía amigos de la Eu tinha universidad, de la acabado de facultad. conhecer Jesus. Yo tenía... Acabado, naquele Yo momento. ya había conocido a Jesús. Naquele Recién. momento, naquele mês. En aquel mes yo había conocido E a nós Jesús. fomos num bar. Y nosotros fuimos en un bar. Tinha violãozinho, Tenía una guitarra, tinha Caetano Veloso cantando. tenía ahí la gente cantando. E, 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 Eh, e de repente minhas emoções começaram a ficar muito aflitas, muito conturbadas, muito abaladas. entonces de repente mis emociones empezaron a quedar medio apretadas, medio como que molestando. Porque eu lembro que quando eu saía do bar antes de conhecer Jesus e voltava para casa, Porque yo recuerdo que antes de conocer a Jesús, cuando yo iba en un bar y después volvía a mi casa, eu colocava a cabeça no travesseiro e eu só ouvia "Zu", yo colocaba la cabeza en la almohada y solamente escuchaba un "tu", e um vazio lá dentro do meu coração. y un vacío dentro de mi corazón. Só que aquele vazio eu senti naquele dia no bar. Solo que ese vacío yo lo sentí aquel día en el bar. Me senti triste Me sentí triste. e eu entendi. Y yo entendí. Minhas emoções estão assim porque não é o meu lugar. Mis emociones están así porque este no es mi lugar. Bar, beber, se drogar longe de Jesus não é o meu lugar. Ir en un bar, tomar, drogarme, estar lejos de Jesús no es mi lugar. E a terceira situação Y la tercera situación tem a ver com a minha mente. tiene que ver con mi mente. E eu fiz muitas coisas erradas antes de me converter. Yo hice muchas cosas que estaban mal antes de convertirme. E eu fiz coisas que feriram pessoas. Y yo hice muchas cosas que lastimaron personas. E um dia andando na faculdade, Deus mexeu no meu coração, me mostrou uma verdade na minha mente. Y un día caminando por la universidad, por la facultad, Dios llegó en mi corazón y habló a mi mente. Em dois momentos. En dos momentos. Era para eu pedir perdão por tudo que eu tinha feito de errado com aquela pessoa. Uno era pedir perdón por todo lo que yo había hecho mal para una persona. E eu cheguei e falei, eu quero pedir perdão por tudo que eu te fiz. Y yo fui y pedí perdón por todo lo que hice. Porque a mente de Cristo, Porque la mente de Cristo, a palavra de Deus, la palabra de Dios, falava que eu tinha errado. decía que yo me había equivocado. E eu fui pedir perdão para aquela pessoa. Y yo fui y pedí perdón para esa persona. E outra pessoa que eu pedi perdão na faculdade um dia, Y otra persona que yo le pedí perdón en la facultad un foi que día, eu tinha brigado fisicamente. que yo me había peleado, me había golpeado con ella. Imagine físicamente. eu brigando, né? Imagíname a mí peleando. E eu, quando eu cheguei perto dele, ele pulou e fez assim. Cuando yo llegué cerca de él saltó así, como que se defendió. E eu fiz, não, para, tá tudo bem. No, tranquilo, está todo bien. Eu vim para te pedir perdão. Yo vine para pedirte perdón. Todo o mal que eu te fiz. Por todo el mal que yo te hice. E eu vi que Deus começou a mexer em 3 áreas na minha vida. Y yo me di cuenta que Dios estaba involucrando en 3 áreas de mi vida. Ele começou a mudar as minhas vontades. Él comenzó a cambiar mis ganas, el querer hacer. Ele começou a mudar as minhas emoções. Él comenzó a cambiar mis emociones. E ele começou a mudar minha mente. Y Él comenzó a cambiar mi mente. Porque, meu amado, o Espírito Santo Amado, el Espíritu Santo pode transformar você puede cambiarte e transformar as pessoas ao redor de você y transformar las personas que están cerca tuyo através de você. a través de ti. Pessoas vão conhecer Jesus Personas van a conocer a Jesús pela sua vida. por tu vida. E eu lembro que na vida de Cristo também a mesma coisa aconteceu. Y podemos ver que en la vida de Cristo también lo mismo pasó. Ele tinha uma vontade própria. Él tenía su propia voluntad de hacer. E no versículo Tito 3:3 assim, pois nós também outrora éramos desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. 3:3. Então, essa era a minha vida antes de Cristo. Esa era mi vida antes de Cristo. Minhas emoções me guiavam. Mis emociones me guiaban. Se as pessoas me amavam, Si las personas me eu amaban, estava bem. yo estaba bien. Minhas emoções guiavam toda a minha vida. Las emociones guiaban toda mi vida. A minha mente, Mi mente. o que você pensa acaba sendo a coisa mais importante. Lo que usted piensa, eso termina siendo la cosa más Acaba sendo a importante. sua visão para a sua vida. Comienza a ser tu visión para tu vida. E eu aprendi nessa viagem uma frase Y yo aprendí en este viaje una frase que diz assim: o que controla a tua mente, que dice así: lo que controla tu mente, controla a sua vida. controla tu vida. Então, a sua vontade, Entonces, lo que vos querés,
as suas emoções lo que tus emociones e a sua mente y tu mente precisam ser transformadas. precisan ser transformados. Porque o Espírito Santo pode transformar você. Porque el Espíritu Santo puede transformarte E pode transformar as pessoas ao redor de você. y puede transformar las personas que están cerca tuyo Através de você. a través de ti. Amém? Amén. E a gente viu isso na vida de Jesus. Y nosotros pues vimos eso en la vida de Jesús. Jesus, no versículo João 4,34, diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Entonces Jesús dice ahí en Juan, en la Biblia, dice, mi voluntad, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Ele tinha uma emoção. Él tenía una emoción. Então, a vontade de Jesus Lo que Jesús quería era fazer a vontade do Pai. era hacer lo que Dios quería. Então, a vontade de Jesus era cumprir um propósito. Lo que Jesús quería hacer era cumplir el O propósito coração do Pai. del corazón del Padre. Jesus tinha emoção. Jesús tenía emoción. Meu amado, a gente pensa que Jesus era No, nosotros pensamos muchas veces que Jesús era un... Jesus tinha emoção. Jesús tenía emoción. A Bíblia diz que quando ele foi na casa de Lázaro, encontrou Maria, Marta, suas irmãs. Dice que la Biblia que cuando Jesús llegó en la casa de Lázaro, vio a las hermanas de Lázaro. E quando Marta levou ele próximo ao túmulo onde Lázaro, seu amigo, estava morto fazia 4 dias. Y dice que cuando Marta llevó a Jesús a la tumba de Lázaro, llevaba 4 días de muerto. A Bíblia diz que Jesus chorou. La Biblia dice que Jesús lloró. Meu amado, Jesus tem emoção. Jesús tiene Ele tinha emoción. uma vontade. Jesús quería algo. Ele tinha uma vontade. Él tenía la voluntad de hacer algo. Ele tinha uma emoção. Él tenía una emoción. E ele também tinha uma mente. Y él también tenía una mente. A Bíblia diz que o meu ensino não é meu, La Biblia dice que lo que yo Jesús enseño no es mío, e sim daquele que me enviou. y sí de aquel que me envió. Se alguém fizer a minha vontade, Si alguien hace mi voluntad, conhecerá a respeito da minha doutrina. va a conocer mi doctrina. Ele está falando de uma mente, Él está hablando de una mente, de uma palavra, de una palabra, de algo que pode nos guiar, que algo de lo que nos puede guiar, que pode fazer parte dos nossos pensamentos. que puede ser parte de nuestros pensamientos. Porque aquilo que controla a sua mente, Porque aquello que controla tu mente controlará a sua vida. controlará tu vida. Obrigado, Nathan, pela frase. Gracias, Nathan, por la frase. O Espírito Santo na vida de Jesus, meu amado, El Espíritu Santo en la vida de Jesús, mi amado, era sempre. era siempre. Quando a gente diz o Espírito e a noiva dizem vem, Cuando el Espíritu y la novia dicen ven, é porque o Espírito Santo, Jesus deu só assim, ó, porque el Espíritu Santo y Jesús iban así, juntos. juntos. E o Espírito Santo na vida de Jesus El Espíritu Santo en la vida de Jesús era sempre. era siempre. Ele foi cheio do Espírito Santo. a Él Bíblia fue diz. lleno del Espíritu Ele foi Santo. la Biblia ungido dice. pelo Espírito Santo. Él fue ungido por el A Espíritu Bíblia diz em Santo. Lucas 4:18. La Biblia dice en Lucas 4, O 18, Espírito do Senhor el Espíritu del Señor está sobre mim. está sobre mí. E Jesus disse: Y Jesús dijo, Ele me ungiu para evangelizar. Él me ungió para poder evangelizar. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos, Él me envió para dar libertad a los cautivos, dar vista aos cegos, dar que los ciegos puedan ver, liberdade aos oprimidos. liberar a los oprimidos. A Bíblia diz que tudo que ele fez e falou foi na unção do Espírito Santo. Dice que todo lo que él dijo e hizo fue en la unción del Espíritu Quando ele Santo. curou as pessoas, Cuando él curaba a las personas, ele já havia sido cheio do Espírito ya Santo. había sido llenado del Espíritu Santo. Ele expulsou demônios Él expulsaba demonios pelo poder do Espírito por el Santo. poder del Espíritu Santo. Se Jesus Si Jesús não ousou no usó viver uma vida sem Deus, vivir una vida sin Dios, sem o Espírito Santo, sin el Espíritu Santo, por que nós, ¿por qué nosotros, como igreja, como iglesia, não vamos ter o Espírito Santo e Deus cheios na nossa vida? no vamos a tener al Espíritu Santo y a Dios llenando nuestra vida? Não tem como viver uma vida cristã No hay como vivir una vida cristiana sem Deus, sin Dios, sem o Espírito Santo, sin el Espíritu sem a sua Santo, palavra. sin su palabra. Porque o Espírito Santo Porque el Espíritu Santo pode transformar você, puede transformarte a ti, a sua vontade, tu voluntad, suas emoções, tus emociones, sua mente. tu mente. E quando ele transforma você, Y cuando Él te transforma a ti, ele vai transformar as pessoas ao redor de você. Él va a transformar las personas que están cerca tuyo. Como? ¿Cómo? Através de você. A través de ti. Amém?
Agora, a gente vê que o ministério do Espírito Santo. Bueno, nosotros podemos ver el ministerio del Espíritu Santo. Todos nós já ouvimos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Todos Santo. ya escuchamos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. E a Bíblia, quando abre em Gênesis, Y la Biblia cuando abre en Génesis, a Bíblia fala que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. la Biblia dice que el Espíritu Santo se movía por la faz de la tierra. No meio da Bíblia, En el medio de la Biblia você vê que o Espírito Santo estava ungindo pessoas. podemos ver que el Espíritu Santo estaba ungiendo Em personas. Atos 10:38, En Hechos 10:38, que é um versículo que eu amo, que es un versículo que él diz ama. assim: Dice así: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, como Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, o qual ele andou por toda parte, como él anduvo por todas partes, fazendo bem haciendo el e bien, curando a todos os oprimidos do diabo, curando a todos los oprimidos por el porque diablo, Deus era com ele. porque Dios era con O él. Espírito Santo fazia parte do ministério de Jesus. El Espíritu Santo hacía parte del ministerio de Jesús. E a Bíblia, o Espírito Santo está em Gênesis, Y la Biblia, el Espíritu Santo está en Génesis, está em Apocalipse. está en Apocalipsis. Em Apocalipse, a Bíblia diz: En Apocalipsis la Biblia dice, o Espírito e a noiva dizem: el Espíritu y la novia dicen, vem. ven. E em português são 3 letras. En portugués son 3 letras. Em espanhol, 3 letras. En español 3 letras. V, V, E, E, M. N. O Espírito Santo El Espíritu Santo tem uma vontade. tiene una voluntad, O Espírito Santo tem emoções. el Espíritu Santo tiene emociones E o Espírito Santo tem uma mente. y el Espíritu Santo tiene una mente. E a gente pode ver, passeando na Bíblia, isso. Y nosotros podemos ver en la Biblia eso. Em 1 Coríntios 12:11 diz assim: En 1 Corintios 12:11 dice así, mas um só e o mesmo Espírito pero solo uno, el Espíritu, realiza todas as coisas, realiza todas las cosas distribuindo distribuyendo como ele quer, como Él quiere, como lhe apraz. como a Él le parece. Ele tem uma mente, Él tiene una mente ele tem uma emoção. y Él tiene una emoción. A Bíblia diz em Romanos 8 La Biblia dice en Romanos 8, que o 27, Espírito que el Espíritu nos ajuda em nossas fraquezas. nos ayuda en nuestras Porque debilidades. nós não sabemos como orar. Porque nosotros no sabemos cómo orar. Mas o Espírito intercede por nós, ora por nós, Pero el Espíritu intercede por nosotros, com ora gemi- por com nosotros, gemidos inexprimíveis. como con gemidos Ele inexplicables. tem uma emoção, Él tiene una emoción, ele tem uma vontade. Él tiene una voluntad E ele também tem uma mente. y Él también tiene una A mente. Bíblia diz assim: aquele que sonda os corações La Biblia dice así, aquel que examina el corazón sabe qual é a mente do Espírito. sabe cuál es la mente del Espíritu. Porque segundo a vontade de Deus, Porque según la voluntad de Dios, ele intercede pelos santos. Él intercede por A Bíblia nosotros. diz que o Espírito Santo tem uma mente. Él dice que el Espíritu Santo tiene una mente. A Bíblia fala que ele é um scanner. La Biblia dice que Él es como un escáner. Ele diz que é como um microscópio que ele vasculha cada área. Dice que Él es como que tiene un microscopio y puede ver en cada área. Ele vai até o coração de Deus, Él va hasta el corazón de Dios, ele faz vasculha, um scanner, Él analiza, hace como que un escáner del corazón, conhece toda a vontade e a mente de Deus, conoce toda la mente y todo el corazón de Dios, e ele vem, y Él viene. e se a gente consulta o Espírito, Y si nosotros consultamos al Espíritu, ele nos mostra a vontade de Deus. Él nos muestra la voluntad de Dios. Há uma vontade, Hay una voluntad, há uma emoção hay una e há emoción uma mente. y hay una mente. E a gente vê que isso acontece nas nossas vidas, Y nosotros podemos ver cómo eso pasa en nuestras isso vidas. aconteceu na vida de Cristo, Eso pasó en la vida de Jesús. o Espírito Santo. El Espíritu Santo. E o Espírito Santo, a Bíblia fala que Jesus, quando ele estava aqui, ele fez tudo com o Espírito Santo. Y la Biblia dice que cuando Jesús estaba aquí, Él hizo todo con el Espíritu Santo. Quando ele subiu ao alto, ele ressuscitou dentre os mortos. Cuando Él fue en lo alto y resucitó entre los muertos, Ele falou: eu não vou deixar vocês sozinhos. yo no voy a dejarlos a ustedes solos. Eu vou deixar meu scanner. Yo voy a dejar a mi escáner. Eu vou deixar o meu consolador. Yo voy a dejar mi Eu vou consolador. deixar o meu paracletos. Yo voy a dejar mi Paracletos. paracletos, Que é a palavra que significa ajudador. ayudador. Cristo era o nosso ajudador. Cristo es nuestro ayudador. Agora ele deixou que nos ajuda. Ahora Él dejó a alguien que nos ayuda. O Espírito Santo. El Espíritu Santo. O Espírito Santo El Espíritu Santo foi derramado sobre nós. fue derramado sobre nosotros. ¿Para qué? Para que a gente pudesse conhecer a vontade de Deus. Para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, As emoções do coração de las Deus. emociones del corazón de E a Dios mente de Deus. y la mente de Dios. E meu amado, Y mi amado,
O Espírito Santo El Espíritu Santo impactou a minha vida, impactó mi vida, impactou a sua vida. impactó tu vida. E agora o Espírito Santo, Y ahora el Espíritu ele Santo, está aqui com um propósito. Él está aquí con un propósito. Ele quer mostrar o Pai pra gente. Él quiere mostrar Él- a Dios Padre para Ele quer que a ustedes. gente conheça o coração de Deus. Él quiere que nosotros podamos conocer el corazón de Dios. A Bíblia diz que Jesus mostrou o Pai. Y la Biblia dice que Jesús mostró al Padre. Filipe perguntou: mostra-nos o Pai e tá tudo bem. Felipe dice que preguntó, muéstranos el Padre y está todo bien. E Jesus falou: Y Jesús dijo, eu sempre estou com vocês. yo siempre estoy con Se ustedes. vocês me conhecem, Si ustedes me conocen, vocês conhecem o céu, ustedes conocen el vocês cielo, conhecem o Pai. ustedes conocen a Dios. O Espírito Santo nos mostra o Filho, El Espíritu Santo nos muestra el Hijo, a palavra. la palabra. Jesus disse: Jesús dijo, eu vou orar ao Pai, yo voy a orar a e Ele Dios, vai Padre, dar para vocês um consolador. y Él va a dar para ustedes un Ele consuelo. sempre vai estar com vocês. Él siempre va a estar con Meu amado, ustedes. sempre, é sempre. Siempre, es siempre. A Bíblia diz: mas o Consolador, Y la Biblia dice, pero el Consolador, o Espírito Santo, el Espíritu a Santo, quem o Pai vai enviar em meu nome, aquel que Dios va a enviar en mi nombre, ele ensinará vocês Él les va a enseñar todas as coisas. todas las cosas. Porque o Espírito Santo Porque el Espíritu Santo pode transformar a minha vida puede transformar mi e vida depois transformar as pessoas ao meu redor y puede transformar las personas que están cerca de mí através de mim. a través de mí. A Bíblia também diz que quando ele vier, Y la Biblia también dice que cuando Él venga, convencerá o mundo va a convencer al mundo do pecado, del pecado, da justiça, de la justicia, do juízo. del juicio. E como eu tô cheio de Deus, Y como yo estoy lleno de quando eu Dios, pregar nas ruas aqui dessa cidade, cuando yo pueda predicar en las calles de esta ciudad, o Espírito Santo el Espíritu que Santo está em que você está en mí, en ti, vai convencer corações. va a convencer a los corazones. Nós não vamos com simples palavras, Nosotros adoramos con simples palabras. nós não vamos com algumas coisas já formatadas falar para as pessoas. Não vamos com algumas coisas já preparadas, Nosotros vamos con unas cosas ya preparadas, mas nós vamos falar pero nosotros vamos a hablar daquilo que nós conhecemos, aquello que nosotros daquilo conocemos, que nos transformou, aquello que nos transformó, daquele que nós amamos. de aquel que nosotros E amamos. quando nós falamos, Y cuando nosotros o hablamos, Espírito Santo el Espíritu Santo vai convencer corações. va a convencer el corazón. Ei, ¡Ey! é verdade. Es verdad. Jesus é verdade. Jesús es A verdad. palavra é verdadeira. La palabra es verdadera. Esse cara tá falando sério. Ese cara está hablando Acredita? A palavra não é cree. dele. La palabra no es de A él. palavra é minha. La palabra es mía. Esse é o Espírito Santo. Ese es el Espíritu Santo. Ele vai convencer as pessoas. Él va a convencer las personas. E a gente começa a ver que quando eu sou transformado pelo Espírito Santo, Y nosotros vamos a ver cuando nosotros somos transformados por el Espíritu as Santo. pessoas ao meu redor vão ser transformadas pelo Espírito Las Santo. personas que están alrededor nuestro van a ser transformadas través por el de mí. Espíritu Santo a través de mí. Amém? Amén. Agora, a sua vida Ahora tu vida em Cristo en Cristo também pode ser transformada. también puede ser transformada. Meu amado, você tem uma vontade. Amado, tú tienes una voluntad. Você é livre. Tú eres Você libre. pode fazer o que você quiser. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Se você quiser voltar para Joinville, você volta. Si tú quieres ir para Joinville, Quer, puedes ir. quer pegar um barco até o Uruguai, você vai. Puedes tomarte un barco a Uruguay, Quer puedes. tomar um lanche ali em cima? Quer tomar um lanche ali em cima? Comer lá ¿Quieres em comer cima? allá arriba? Você Puedes. vai. Tú puedes. Mas também você pode Pero también tú puedes perguntar como Cristo perguntou. preguntar como Cristo preguntó. Senhor, não se cumpra a minha vontade. Dios, no se cumple mi voluntad. Qual é a tua vontade? ¿Cuál es tu voluntad? E você começa a consultar a Deus. Y tú comienzas a preguntarle a Dios. E você começa a ver que a tua própria vontade Y tú empiezas a ver como tu propia voluntad pode ser alinhada puede ser com a alineada vontade de Deus. con la voluntad de Dios. E quando você alinha os seus pensamentos, as suas vontades e emoções Cuando tú alineas tus pensamientos, tu voluntad y tus emociones com a vontade de Deus, con la voluntad de Dios, você começa a ver que você começa a andar com Deus. tú empiezas a ver cómo tú empiezas a caminar con Dios. Muitos de nós perguntamos: Muchos de nosotros preguntamos, como é que faz para ouvir a voz de Deus? ¿cómo es que hace para oír la voz de Como é Dios? que você ouviu a voz de Deus naquela noite? ¿Cómo es que tú escuchaste la voz de Dios esa Como noche? faz isso? ¿Cómo haces eso? Quando você começa a alinhar Cuando tú comienzas a todas alinear as suas vontades, todas tus ganas, toda tu todas as voluntad, suas emoções, todas tus emociones, toda a sua mente, toda tu mente, com a vontade, emoções e a mente de Cristo, con la voluntad, las emociones y la mente de Cristo, você começa a cumprir a vontade de Deus. tú empiezas a cumplir la voluntad de Você Dios. começa a ouvir a voz de Tú, Deus. tú comienzas a escuchar la voz de Dios. Na sua mente vão vir palavras de Deus. En tu mente van a venir palabras de Dios. Você vai começar a corresponder como Deus quer que você corresponda. Tú vas a empezar a responda. corresponder como Dios quiere que correspondas. Meu amado, Mi amado, se a sua vontade si tu voluntad é cumprir só a sua vontade, es cumplir solamente tu voluntad, você pode errar o alvo. tú puedes cerrarle al Eu não blanco. estou falando de pecado. Yo no estoy hablando de Eu pecado. estou falando de errar a vontade do Senhor. Yo estoy hablando de errarle a la voluntad de Dios. Você pode também nas suas emoções Tú también puedes en tus emociones
ter a emoção de Deus. tener las emociones de Dios. Você pode silenciar o seu coração. Tú puedes silenciar tu corazón. Aconteceu alguma coisa terrível. Pasó algo horrible. Ou, Deus, o Dios, que está acontecendo? ¿qué es lo que está Eu pasando? quero entender. Yo quiero entender. Porque minha vontade é... Porque mi voluntad es... Que emoção que é... E a gente começa a filtrar as nossas Y emoções. nosotros empezamos a filtrar esas emociones. Eu não consigo filtrar quando tem barata. Qué barata. O que é barata? La cucaracha. Ah, yo no consigo controlar cuando hay cucarachas. Quando tem la cucarachas lá em casa, Cuando hay cucarachas allá en mi casa, eu não grito, ah! yo no grito ¡Ah! Eu grito, Liane! Yo grito ¡Eliane! E a Liane vem, cadê? ¿Dónde? Mas nós temos que controlar nossas emoções. Pero nosotros tenemos que controlar nuestras emociones. Qualquer coisa que acontecer, Cualquier cosa que va a pasar, você deve dizer, tú te tienes que decir, Senhor Deus, o que Señor eu estou Dios, sentindo yo estoy sintiendo, é da tua vontade. ¿esta es tu voluntad? Depressão, Depresión, coisas que nós passamos dificuldades. cosas en las que nosotros pasamos Nós dificultades. temos que perguntar ao Senhor. Nosotros necesitamos Senhor, preguntar a Dios, é para eu curtir a fossa? É para eu curtir a depressão? ¿es para yo disfrutar de la depresión? Ou o Senhor quer tirar de mim isso? ¿O tú quieres sacarla de mí? E a gente começa a falar para o Senhor das nossas emoções. Y nosotros empezamos a hablarle a Dios de nuestras emociones. Deus, eu tô triste hoje. Dios, yo estoy triste hoy. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, Yo me acuerdo de cuando entré en la lá em iglesia, Curitiba, allá en Curitiba, e eu vi uma calça rosa no fundo da igreja. Uma calça. yo vi un pantalón rosa allá en el fondo de la iglesia. Eu falei, Senhor, Yo dije, Señor, achou graça aos meus olhos. llena de gracia mis ojos. E hoje eu casei com ela. Y yo hoy casé con él. Eu con ella. compartilhei as minhas emoções com o Senhor. Yo compartí mis emociones con Dios. Eu falei pro Senhor daquilo que eu sinto. Yo le hablé a Dios de aquello que yo sentía. E eu dou autoridade para Ele. Y yo le doy la autoridad a Él. Tira, De él sacar, deixa, deja, tira, saca, deixa. A calça rosa. deja. A calça rosa. El pantalón rosado. Ele falou, deixa. Él dijo, deja. Porque nós também temos que ter uma mente. Nós também temos que ter uma mente. Nosotros tenemos que tener una mente. E a mente Y la mente, fala da cultura do reino. la mente habla de la cultura del reino. Fala da palavra de Deus. Habla de la palabra de Dios. Fala de como é a lei de Deus. Habla de cómo es la ley de Dios. A Bíblia diz que o meu ensino, La Biblia dice que mi enseñanza, Jesus disse, Jesús dijo, não é meu, no es mía, mas é do Pai. pero es del Padre. Meu amado, Amado, quando suas emoções, cuando tus a emociones, sua vontade cuando tus ganas e a sua y mente tu mente começa a obedecer a Deus, comienza a obedecer a Dios, você vai entrar num caminho tú vas a entrar en un camino onde você pode dizer, donde tú puedes decir, eu estou andando no caminho de Deus, yo estoy andando en el camino de no Dios, centro da vontade do en Senhor, el medio de la voluntad del Señor, e eu quero cumprir a sua y vontade. yo quiero cumplir su voluntad. Porque o Espírito Santo Porque el Espíritu Santo pode transformar você, puede transformarte, suas vontades, tu voluntad, suas emoções, tus emociones, a sua mente. tu mente. Porque quando ele transformar você, Cuando Él te transforme a ti, ele vai transformar as pessoas ao seu redor, Él va a transformar las personas alrededor tuyo através de você. a través de ti. Quando você pode dizer, vem Jesus, Cuando tú puedes decir, ven Jesús, você alinha tú alineas as três coisas. a las tres cosas. Vem, Ven, V, ve, vontade, la V de voluntad, E, emoções, la E de emociones e M de mente. y la M de mente. Você está pronto para mudar você? ¿Tú estás pronto para cambiarte? Para cambiar? É uma grande pergunta. Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Você está pronto para mudar você? ¿Tú estás pronto para ser cambiado? Você está pronto para Deus usar você? ¿Tú estás pronto para que Dios te use? Porque se você está pronto para ser mudado e transformado por Deus, Porque si tú estás pronto para ser cambiado y transformado por você está Dios, pronto para ser usado por Deus, tú estás pronto para ser usado por você Dios, está pronto para ver pessoas serem transformadas, tú estás pronto para poder ver personas siendo você transformadas, está pronto para ver uma cidade transformada. tú estás pronto para ver una ciudad transformada. Amém? Amén. E eu sinto que vocês aqui são parte não de uma grande cidade, Y yo puedo ver aquí que ustedes no son parte de una gran ciudad, mas vocês são parte de um grande reino. pero que ustedes son parte de un gran reino. Vocês
tenha a vontade do Senhor Ustedes tienen la voluntad de Dios para fazer nessa cidade. para hacer en esta ciudad. As emoções do Senhor, Las emociones del de Señor, compaixão, de compasión, de ver pessoas perdidas. de ver personas perdidas, A emoção la emoción de dizer, Senhor, de decir, Señor, eles estão perdidos. ellos están perdidos. Eles precisam de uma igreja. Ellos precisan de una Eles iglesia. precisam de um toque. Ellos precisan Eles de precisam ser eles tocados. precisam de uma oração. Ellos precisan Eles precisam de uma palavra. de una oración, de una palabra. Você pode dizer, Senhor, Tú puedes decir, Señor, a tua palavra diz, tu palabra dice, e eu concordo com a tua y palavra. yo concuerdo con tu palabra. Venha o teu reino. Venga tu reino. Seja feita a tua vontade. Sea hecha tu voluntad. Aqui na terra, Acá en la tierra, assim como é no céu. así como es en el E meu cielo. amado, a gente começa a cumprir a vontade de Deus. Y amado, tú empiezas a cumplir la voluntad de A Dios. gente não passa a ter as nossas próprias emoções Dejamos de somente, tener nuestras propias emociones solamente, mas a gente começa a sentir o coração de Deus pero empezamos a sentir el corazón de Dios pelo perdido, por el perdido, por essa cidade. por esta ciudad, Porque essa cidade só vai ser transformada porque esta ciudad solamente va a ser quando o transformada Espírito Santo nos transformar. cuando el Espíritu Santo nos transforme As pessoas ao nosso redor forem transformadas y pelo cuando las Espírito personas a nuestro alrededor sean transformadas por el Espíritu Santo, pela Santo, palavra de Deus, por la palabra de Dios, pelo poder de Deus, por el poder de Dios, e a gente puder ir y nosotros podamos ir, ser usado por Ele, ser usados por Dios, em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Eu lembro quando Moisés disse: Yo me acuerdo cuando Moisés dijo, Deus, Dios, se o Senhor não for, si el Señor no fuera, eu não vou liderar esse yo povo. no voy a ir a liderar ese Eu pueblo. não vou sozinho, Deus. Yo no voy solo, Dios. E Deus falou: Y Dios dijo, a minha glória mi gloria vai estar com vocês. va a estar contigo, va a estar con ustedes. E a gente pregou uma vez lá em Joinville Y una vez nosotros predicamos allá en sobre a Joinville glória de Deus. sobre la gloria de Dios. E essa palavra, ela tem vários sentidos. Y esa palabra tiene muchos significados. É Uno es a glória de Deus, la gloria de Dios, a majestade de Deus, la majestad de a Dios, formosura e beleza la hermosura y la belleza de quem Ele é. de quién es Él. A outra La otra é o poder de Deus es el poder de Dios que vem em mim, que ven en a mí, sua glória en su gloria, que me transforma. que me transforma. E a glória Y la gloria e o poder y el poder que eu posso falar, que yo puedo que hablar, eu posso manifestar. que yo puedo Porque o manifestar, poder que está em mim porque el poder que está en mí vai ser transbordado para outras va a ser pessoas. transbordado para otras A Bíblia personas. diz que quando Moisés descia do monte, La Biblia dice cuando Moisés bajaba del monte, depois de adorar a Deus, de ouvir a Deus, después de adorar a Dios, de escuchar a Dios, ele tinha que usar um véu. él tenía que usar tipo un Porque a capo, glória de Deus porque la gloria de Dios resplandecia o seu rosto. reflejaba en su As cara. pessoas não podiam nem olhar. Las personas no lo podían ni siquiera ver Tanta glória. de tanta Meu gloria. amado, quando eu alinho Mi amado, cuando yo a alineo vontade de Deus la voluntad de Dios com as emoções de Deus, con las emociones de com a Dios, mente de Deus, con la mente de Dios, a glória de Deus vem sobre mim. la gloria de Dios viene sobre mí. Eu sou transformado. Yo soy transformado. E se eu sou transformado, Y si yo soy transformado, eu posso, o Espírito Santo pode transformar as pessoas ao meu redor. y el Espíritu Santo puede transformar a las personas A que están a mi través de mí. alrededor, a través de mí. Essa cidade Esta ciudad vai ser impactada va a ser impactada quando nós formos impactados. cuando nosotros fuéramos Nós só impactados. podemos falar de um Deus Nosotros podemos hablar de un Dios, que no nós podemos, conhecemos. que no conocemos. Nós só podemos dar às outras pessoas Nosotros podemos dar a otras aquilo personas que Deus tem nos dado. aquello que Dios nos ha dado. E hoje, nessa manhã, Y hoy en esta mañana, eu sinto que Deus quer nos dar. yo siento que Dios quiere nos dar. Ele quer compartilhar da sua própria glória. Él quiere conosco. compartir su propia gloria. Ele quer que a nossa vontade, Él quiere que nuestra voluntad, as nossas emoções que nuestras emociones e as nossas mentes y nuestra mente sejam alinhadas com sean alineadas por Él. Ele. E a gente pode receber dele Y nosotros podemos recibir de e Él viver para ele. y vivir para Él. E eu sinto que quando o Espírito Santo foi derramado, Yo siento que cuando el Espíritu Santo fue derramado, porque a Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem, porque la Biblia dice, el Espíritu y la novia dicen, nós somos a noiva. nosotros somos la novia. E junto com o Espírito Santo, Y junto con el Espíritu nós vamos Santo, dizer, vem, nosotros vamos a decir, ven, vem Jesus. ven Jesús. Ana e Rodolfo, Ana y Rodolfo, o que eu sinto nessa manhã lo que yo siento en esta mañana que vocês vão cumprir a grande comissão, es que ustedes van a cumplir la gran comisión, olhando mirando até quando Cristo voltar. hasta cuando Cristo Dizendo, venga. nós estamos fazendo. Nosotros diciendo, Sem nosotros estamos parar. haciendo sin Mas parar. calma, não, nós temos que fazer. Calma, no, nosotros tenemos Porque que o hacer. Espírito Porque el Espíritu e nós a noiva y nosotros, la estamos novia, falando, vem Jesus. estamos diciendo, ven Por isso Jesús. nós vamos fazer a Por grande eso nosotros comissão. vamos a hacer la Por gran isso nós vamos comisión. pregar. Por eso Por nosotros isso vamos nós a vamos predicar. alinhar a nossa vontade, Por eso a nosotros vontade de vamos Deus. a alinear nuestra voluntad a As la voluntad de emoções da Dios. nossa igreja com as Las emociones de do nuestra iglesia con las emociones del Com a- Señor. Nós vamos ter a mente de Cristo. Nosotros vamos a tener la mente de Cristo. Vocês vão ensinar pessoas
pessoas Tú vas a enseñar a las a ter a personas mente de Cristo, de la mente de Cristo para que eles possam cumprir essa grande comissão. para que ellos puedan cumplir esa gran comisión. Mas, meu amado, Pero mi amado, Deus não falou vai, Dios no dijo vaya, Ele falou fique. Él dijo quédate. Em dois momentos, En dos momentos, Jesus falou aos discípulos: Jesús habló a los discípulos, fiquem quédense em Jerusalém en Jerusalén até que sejais cheios do poder. hasta que sean llenos del poder. E outra vez, Y otra vez, quando ele estava indo, cuando él se estaba yendo, quando o Espírito Santo foi derramado, cuando el Espíritu Santo fue ele derramado, disse: vai, Él dijo, vayan, ide fazer discípulos. vayan y hagan discípulos. Há momento Hay un momento nas nossas vidas en nuestras vidas onde a gente precisa alinhar a vontade, a emoção e a mente. donde nosotros tenemos que alinear la voluntad, la mente y las E a emociones. gente tem que ficar Y nosotros tenemos que quedarnos na presença de Deus, en la presencia de Dios, recebendo da glória do Senhor. recibiendo de la gloria de Dios. E outros momentos Y en otros momentos, onde o Espírito Santo vai falar: en donde el Espíritu Santo va a decir, vai! anda, va, anda. E quando você for, Y cuando tú vayas, você vai com todo aquilo tú vas a ir con todo aquello que Deus depositou sobre você. que Dios depositó en tu vida. Porque o Consolador está com você. Porque el Consolador está en tu vida. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. E a Bíblia diz que em Atos 2, La Biblia dice que en Hechos 2, desculpa, em Efésios 2, disculpa, en Efesios 2, a Bíblia diz que Efésios 2:6, a Bíblia fala que Jesus subiu ao alto, la Biblia dice ahí en ese capítulo que Jesús subió al alto, levou cativo o cativeiro, llevó cautivo el cautiverio, subiu ao alto subió en lo alto e derramou dons aos homens. y derramó dones a los hombres. E nesse momento ele fala há vários dons, En ese momento él habla en varios dones, há várias capacitações. en varias capacidades, E quando nós alinhamos o nosso vem, y cuando nosotros alineamos nuestro bien, quando nós somos cheios do Espírito Santo, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nós estamos prontos nosotros estamos prontos para ir. para ir. E nessa manhã eu sinto Y en esta mañana yo que siento Deus quer nos capacitar que Dios quiere capacitarnos para cumprir esse propósito. para cumplir ese propósito. Que o Espírito e a noiva dizem: Que el Espíritu y la novia dicen, vem. ven. E nós queremos orar com vocês. Nosotros queremos orar con Nós queremos ustedes. compartilhar do dom do Senhor. Nosotros queremos compartir el Nós don del queremos Señor. orar por vocês nessa manhã, Queremos orar por ustedes en esta dizendo mañana. que enquanto você alinha a sua vontade Diciendo que cuando tú alinees tu com a voluntad vontade de Deus, con la voluntad de as Dios, suas emoções tus com as emociones emoções de Deus, con las emociones de a Dios, sua mente tu mente com a mente de con la Cristo, mente de Cristo e o Espírito Santo vem sobre y você, el Espíritu Santo venga sobre ti, você vai estar capacitado tú vas a estar a capacitado ter uma vida com Deus, para tener una vida con a Dios, ouvir a voz de a Deus escuchar la voz de Dios e andar y caminar em todo o plano que Ele tem para sua en vida. todos los planos que Él tiene para tu vida. Amém? Amén. Eu queria convidar, se você é daqui, Yo quería invitarte, si tú que eres de você aquí, viesse aqui, que nós queremos orar por você. ven acá enfrente, que nosotros queremos orar por ti. Nós queremos que realmente quando você vem, Nosotros queremos que realmente cuando tú vengas, você fala: Deus me enche. que tú puedas decir, Dios, lléname. Porque o Espírito Santo transforma você. Porque el Espíritu Santo te transforma. Vai transformar as pessoas ao redor Va a de transformar las personas que están alrededor tuyo. você. E vai transformar através de você. Y va a transformar a través de ti. Você vai ser testemunha para essa cidade. Ustedes van a ser testimonio para esta ciudad. Você vai ter os dons de Deus. Ustedes van a tener los Que dones del refletem a Señor. glória de Y van a Deus. reflejar la gloria de Dios. Amém? Amén. Então nós queremos orar. Vamos ficar em pé. Entonces nosotros queremos orar, pueden quedarse de pie. Nós queremos convidar vocês a virem. Nosotros queremos convidar a ustedes a venir. Pode vir aqui no corredor mesmo. Puede venir acá en el corredor E mismo. nós vamos orar por vocês. Y nosotros vamos a orar por ustedes. Estende as mãos onde vocês estão. Começa a abençoar. Pode vir. Extienda tu mano ahí donde están y Põe a comienzan a mão sobre as bendecir. pessoas que estão ali. Pon la no mano sobre las corredor. personas que están aquí. Enquanto você decide En cuanto tú decides viver para Deus, vivir para Dios, Deus decide Dios decide usar você. usarte.